Boa noite. Ora, hoje e como sempre ao longo da próxima hora e meia temos boas propostas para partilhar consigo. Vamos receber aqui Carlos Mendes, que já leva mais de 60 anos de carreira, é uma das grandes vozes e grandes compositores da música portuguesa e ensinou temas que ficaram na memória de várias gerações. Vai cá estar também uma fadista que é escultora, Cristina Maria, que nos vai apresentar o seu novo trabalho musical e não só. Também vamos receber aqui José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e voltamos a falar de futebol dias depois da festa da subida da Académica de Coimbra à Segunda Liga. Vamos conversar com o ex-jogador José Viterbo e antigo treinador também dos estudantes e figura de relevo do Clube de Coimbra. Pelo país continuamos a acompanhar a viagem na Nacional 2, que hoje teve paragem em Avis. E, claro, não vai faltar a informação objetiva com a Estela Machado e ainda um português lá fora. Começa aqui este programa. Boa noite. Muito boa noite, bem-vindo. O meu primeiro convidado de hoje é um convidado de luxo. Carlos Mendes é uma das grandes vozes e um dos grandes compositores da música portuguesa. Leva já 60 anos de carreira, foi fundador dos Shakes, venceu 2 vezes o Festival RTP da Canção e construiu um percurso que fica na memória de várias gerações. Hoje está connosco para uma conversa sobre vida, palco, canções, memória, tudo isso. Obrigado. Carlos, é uma honra. Muito obrigado. Tão ilustre figura, uma figura de tudo do país, da democracia, de tudo. Carlos, Carlos, ainda olha para trás, para a sua carreira? De vez em quando, aliás, ultimamente tive que fazer, porque saiu um livro com um livro e um disco. Um livro e um disco, e tive que olhar mesmo muito para trás, mesmo para o começo. De vez em quando recordo-me das coisas, quer dizer, sobretudo quando falo com os mais novos, com o diálogo com os mais novos, eles às vezes perguntam, como é que era aquilo nos anos 60 e tal, e a gente vai vamos falando como é que era antes e depois, como é que aconteceu, qual é o percurso da música, etc. A sua adolescência é toda anos 60, não é? A minha adolescência é toda os anos 60, quer dizer, eu nasci, portanto, em 47. 47. Portanto, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, praticamente. Acabo praticamente com 20 e tal anos, é quando se dá o 25 de Abril, os anos 70, mas a minha juventude foi toda passada nos anos 60. Já com consciência política, Carlos Mendes? Quando estava o 25 de Abril, já. Mas foi tardio, foi quando entrei para a universidade. Sim, foi. Em que ano? Em 68, 68. O ano letivo de 67, 68. E é que quando entro para a faculdade é quando começo a tomar mais consciência, embora venha de uma família de gente antifascista e perseguida, e portanto eu tinha essa consciência que vivia num país um bocadinho... Fechado. Chatíssimo, não? Mas... a consciência, digamos, aquilo que é, como é que a gente está a voltar a isso? Porque ao princípio não se pensa nisso, claro. Estou-me a divertir e tal, toco umas guitarradas e tal, e os Shakes estavam cheios de sucesso e tal, e depois no momento em que entro para a faculdade há um confronto também com os problemas dos estudantes na altura. E eu assistia a todas as greves. O meu irmão mais velho pertenceu à direção, portanto, de medicina nas greves de 62, o meu irmão do meio pertenceu às greves de 64 e eu fiquei nas greves de 69, aquelas que eram as greves de 69. Portanto, nessa altura é que eu tomei consciência de política, é que depois veio não é a agravar, mas veio a ser tratada melhor depois do 25 de Abril, com leituras mais fáceis, de livros que, inclusivamente, nós não podíamos ler na altura, não é? Pois, acredito. Mas, entretanto, na faculdade, a tirar arquitetura. A tirar arquitetura e fiz arquitetura. Fez arquitetura e ainda exerceu, não? E ainda exerci, aliás, fiz várias coisas, trabalhava no gabinete do filho do Marcelo Caetano, do arquiteto João Caetano. Exatamente. Aliás, quando estava o 25 de Abril, esse gabinete foi abaixo porque, pronto, houve uma série de trabalhos que eram
que eram postos lá, etc. Mas teve... eu fui depois para as construções hospitalares e acabei por fazer o Hospital de Guimarães juntamente com mais 2 colegas. Portanto, o novo Hospital de Guimarães, que lá está, isso é extraordinário. é uma obra extraordinária que eu já mostrei aos meus filhos e aos meus netos. Ainda lá passa para ver, não? De vez em quando vou a Guimarães, quando passo por ali, por aquela zona, gosto de passar ali para ver o hospital. As pessoas têm ideia disso? Hã? As pessoas lá, ou que têm ideia disso? Não, as pessoas dali não só os mais velhos. Claro, Os mais velhos mais. sim, agora os mais novos já não têm ideia disso. E depois, deixa a arquitetura? Há um momento em que há uma mudança na minha vida, eu separo-me, etc. Portanto, há uma mudança muito grande. E eu sempre quis ser músico. Quer dizer, a arquitetura eu costumo dizer que a arquitetura é um curso e a música é um percurso. Claro. Eu sempre quis ser músico e, portanto, quando começou a história da arquitetura, era mais também para poder fugir um bocado à responsabilidade da guerra, não ir para a guerra. Claro. Porque se a gente entrasse com 20 anos para a faculdade, não ia depois um adiamento. Um adiamento, claro. Mas a música foi sempre aquilo que eu quis. E, entretanto, houve essa tal separação e eu resolvi aproveitar tudo de uma vez e dizer, vou pedir uma licença ilimitada, podia-se pedir no Estado, podia-se pedir uma licença ilimitada, na Direção-Geral das Construções Hospitalares e acabei por... Estamos em que ano, Carlos? Estamos em 83, já é muito 83, mais tarde, 84. então, ainda exerceu então até 82 a arquitetura. Sim, fiz arquitetura desde muito cedo. Aliás, eu comecei muito cedo porque até já no liceu eu ia trabalhar para um ateliê de arquitetura, fazer trabalhos de desenho, não é? Portanto, copiar de coisas e fazer reprolares e tirar cópias e fazer coisas assim, mas já desde muito novo. E eu gostei muito, fiz o curso com muita facilidade, tive realmente a sorte de cair numa turma também de malta muito porreira, muito combativa, e portanto eu gostava de fazer. Simplesmente acontecia uma coisa que era... A música falava mais alto, não é? Quer dizer, às tantas diziam, olha, aqui nas Belas Artes, na Sociedade de Belas Artes, vai haver um debate sobre a habitação, não sei aonde, ou não sei o quê, tal. Vai lá falar um arquiteto conhecidíssimo e tal. E eu, está bem, ok, vou lá ter. Metia-me no carro e quando chegava ali junto à Sociedade de Belas Artes, desviava para outro clube. Quer dizer, comecei comecei com esta ideia de que a música não pode ser levada a brincar. Claro. E, portanto, eu acabei, quando optei pela música e deixando a arquitetura, fui estudar música. Portanto, arranjei uma professora de piano, arranjei um professor de composição. O Carlos já tinha uma carreira musical nessa altura. Começa nos Shakes. A minha carreira começa nos Shakes. O primeiro momento é com os Shakes. trouxeram ali naquele anos 60 de inovador? Os Shakes, aquilo foi um boom, uma coisa doida, não é? Mas foi assim... quer dizer, foi aproveitado também pelo boom que se estava a fazer nos anos 60 na Inglaterra, nos Estados Unidos, com os Beach Boys, com os Beatles e tal, o pop rock. Etc. Exatamente. E, portanto, eu, a primeira vez que ouvi os Beatles, disse eu quero ter uma banda assim. Porque, na altura, antes dos Beatles, funcionava muito, por exemplo, os meus irmãos ouviam, o meu irmão mais velho ouvia os Platers e tal, e portanto, anos 50. O meu irmão do meio era mais a música francesa, o Yves Montand e por aí fora. E também havia o Elvis, não é? O Elvis era dos anos 50, Presley, claro. Que eu gostava bastante do Elvis, mas entretanto apareceram os Everly Brothers, também eu gostava muito. E entretanto o meu tio, que estava na TAP, trouxe-me um disco dos Beatles, que era o She Loves You. Eu ouvi aquilo e fiquei completamente louco. Disse assim, isto é que eu quero. Porque aquilo tinha qualquer... Eu gosto muito da música da América Latina, muito, boleros, etc. Eu acho que aquilo tinha qualquer coisa também da América Latina, não era só um pop normal, o popzinho, aquilo tinha mais qualquer coisa. E pronto, e depois começaram-se a fazer bandas de bairro, e ali no meu bairro havia um tipo que era o Jorge Barreto, meu querido Jorge, mando aqui um grande abraço. E que, pronto, nós éramos como irmãos e ele ensinou-me a tocar guitarra e depois cantávamos os dois, músicas do Zé Olibradas. Depois, entretanto, ele, eu chamava-lhe o Capitão da Areia, porquê? Porque ele vivia com uma tia e com uma avó e, portanto, dizia, avó, vou lá abaixo
quer dizer, mas aproveitava, as velhotas adormeciam e ele, entretanto, ia para a vida dele. Portanto, ele conhecia Lisboa muito bem. E foi ele que me apresentou depois o Xavi, e é ele que traz o Paulo também, o Paulo de Carvalho, também para as estruturas feitas ali na Alameda. E formam assim os Shakes. E foi assim que se formou é um os Shakes. sucesso estrondoso. E foi um sucesso estrondoso. Um dia tocávamos naqueles bailes à tarde, havia na Alameda do Afonso Henriques, havia por trás da Fonte Luminosa, ao lado da Fonte Luminosa havia uma coisa que era as oficinas de São José, que tinha um palcozinho que fazia bailes aos domingos à tarde ou aos sábados à tarde. Nós fomos lá tocar e a certa altura o gerente de uma boate, que se chamava na altura, hoje é discoteca, o gerente dessa boate ouviu-nos e disse, gerente não, ele era dono, e disse, vocês não querem ir lá tocar lá à boate e tal, que eu tenho, que é o Tosco e tal. E disse, está bem. E assim começaram. Foi, que arrebentou com tudo. Ainda falando dos Beatles, tem uma ligação qualquer também a Paul McCartney. Quer dizer, eu não tenho ligação, mas há um tenho tema uma ligação seu, sedimental. um tema seu, não é? Quer dizer, gosto muito dele e acho que é um belíssimo compositor. Mas, o Penina, não é? Foi o Penina, mas o Penina não tem nada a ver comigo, nem foi um acaso. Porque acho que isso já está contado muitas vezes, que acho que havia o Penina é um hotel, Penina, e acho sim. que o Paul McCartney foi lá, não sei se trocar dinheiro, se comprar tabaco, se beber mais um copo, não faço ideia, e estava uma banda que era o JR, na altura, que estavam a tocar, e o Paul McCartney pediu, acho que para tocar bateria. E foi tocar bateria com eles e tal. E, entretanto, pôs-se ao piano e acho que fez um refrão do Penina. Acho que eles completaram a canção. Isto é o que eu tenho, a informação que eu tenho. Completaram a canção e, entretanto, eles também gravaram. Só que eles estavam na Philips e eu estava na Parlophone, Valentim de Carvalho. Claro. E, portanto, a Valentim de Carvalho era a representante dos Beatles. E, entretanto, eles lançaram-me este repto. Eu não sabia da existência da gravação deles, do Penina. Eles lançaram-me esse repto. Queres cantar uma música do Paul McCartney? Pois já, pá. Pois, claro. E pronto, depois que gravei o Penina e mais tarde, nos anos... Portanto, eu gravo o Penina, acho que em 69, talvez. 69, 70, já não me lembro. E mais tarde, o Paulo Gil, que era um músico de jazz que trabalhava também na Valentim de Carvalho, trouxe de Inglaterra um LP que dizia Songs that Lennon and McCartney Gave Away. E então estava uma série de bonequinhos nesse disco, esse LP, que eu guardo religiosamente, e estava lá a Cilla Black, o PJ Probe, o Ringo Starr, o Herman o Peter and Gordon, uma série deles, e depois o desenhozinho de um tipo com uma viola lá em cima, com um bigodinho, tocar viola. E eu disse, mas para que é que eu quero isto? Não interessa nada disto, eu quero outros discos, trouxeste-me isto. E ele disse, mas não estás a ver quem é que está ali? Eu disse, não estou a ver. A certa altura eu olhei e disse assim, mas este gajo é parecido comigo. Na contracapa tinha os números com o nome das pessoas. Número 10, era fulano, não sei o quê. A certa altura estava lá Carlos Mendes e eu disse, mas eu estou num disco fantástico. Julguei que ia enriquecer nessa altura. E não aconteceu. Agora é desta vez que eu fui enriquecer. Mas não. Aquilo não deu direito a absolutamente nada. A sério? Nada, mas ficou zero, lá bola, e ficou bola. para a história e está guardadinho. Ficou para a história e está guardadinho. E como é que é o Festival da Canção? É em 72 a primeira? Em 68. 68 é o primeiro Festival da Canção. Que o Carlos Por isso é que eu acho que gravei o Penina nessa altura. E participa nesse Festival da Canção? Participo no Festival da Canção. Ganho o festival Carlos? com a música, com o verão. Eu sei, mas a que propósito é que vai ao Festival da Canção? Pois, quer dizer, eu vou ao festival, em 68 estava já na escola, em Belas Artes, estava a fazer arquitetura e estava completamente já muito afastado da música. Mas a certa altura o Pedro Osório também estava em engenharia e estava com aquela dúvida, como eu, se completava o curso de engenharia, se ia para músico. E a certa altura apareceu-me com esta... Ele já estava, acho que tinha passado o verão, acho que no Algarve, com o José Alberto Diogo, que aliás fez o Missing You comigo no Shakes, etc. E eles fazem o verão e o Pedro Osório bateu à porta da minha casa e para me convidar para ir ao Festival da Canção com esta música, o verão. O verão. Eu disse, eu estou muito afastado disto, já não tenho nada a ver com isso. Então, mas ouve a música e tal. Está bem, eu ouvi a música. Quer dizer,
ali a conversa começou-se a desenrolar, ele convenceu-me, deu-me uns grandes violinos e tal, eu disse, ok, mas fui naquela de... pronto, queres que eu vá ao Festival da Canção? O Festival da Canção para mim era uma coisa assim um bocado cafona, quer dizer, era um bocado, era uma coisa antiquada, uma coisa que não tinha nada a ver com o pop, nem com o rock, nem nada. Eu até liguei essas coisas todas. Isso não tem nada a ver comigo, com a minha maneira de estar na música e tal. Ele disse, pois, mas é precisamente por isso, para a malta romper. Boa. Esta palavra foi boa. Esta palavra claro, soa bem. É apelativo, eu disse, isso é apelativo. E então fomos e pronto, e ganhei, mas levei porrada da crítica, que é uma coisa... sério, nessa altura? Então. Desde a gravata está suja, os sapatos estão cheios de lama, este miúdo não sabe cantar, é um menino que só lê Lord Byron, é um burguesito e tal, quer dizer, chamaram-me tudo e mais alguma coisa. Mas qual crítica? Crítica toda. Estou sério? Dos jornais, toda a malta. Menos os amigos que eu tinha nos jornais. E o Carlos Mendes ficou zangado com isso? Não fiquei, porque achei que era demasiado ridículo o que tinham feito, não é? Era demasiado ridículo. E não liguei nenhuma porque também não estava muito preocupado com se saía bem, se saía mal, quer dizer, não estava preocupado com isso. E ganhou. Agora, em 72 a coisa foi diferente. Então. Em 72, quando eu ganhei o festival em 68, depois fui convidado pelo Fialho Gouveia para ir em 71 cantar a canção de Madrugar. E eu disse, festivais acabaram para mim, quer dizer, não quero mais ter festivais nenhuns, isso acabou para mim. Mas, entretanto, em 72 eu estou num restaurante ali na Avenida da Igreja e vejo, com o pai da Ana Maria, que era nessa altura a minha mulher, e vejo no jornal, acho que era a Capital, que dizia música de José Calvário e José Nisa precisa de cantor. Falta-lhe o cantor, não sei o quê. Eu achei aquilo, disse, e se eu agora fosse telefonar para eles e dissesse que gostava de cantar a música deles? E assim fiz. Fui ao telefone, não havia telemóveis, fui ao telefone, lá do restaurante, telefonei para o número que eles tinham lá, e disse, daqui fala o Carlos Mendes, olá, viva, estás bom? Era o Zé Nisa que atendeu, era para dizer que eu gostava de cantar a vossa canção. Pronto, e desliguei. Quando ia a desligar, ele dizia, não desligues, mas não queres ouvir a canção? Pois que tínhamos esquecido, inclusive, ouvir. Lá fui ouvir e a Festa da Vida era, de facto, uma canção... Fica marcada na sua vida, isso? Pois era, a Festa da Vida ficou para... Ficou para a história. Depois deixei de concorrer porque ganhava sempre. Ganhava eu. Não, é mentira. Não, depois deixei de concorrer porque, pronto, quer dizer, foi 2 vezes e pronto, ainda fui convidado uma vez foi o Fernando Tordo que me telefonou. Eu trabalhava já na Direção-Geral das Construções Hospitalares, aqui a fazer os amigos, e se eu não queria participar e tal, mas eu depois não estava de todo virado para festivais nenhums. Aliás, nunca mais fui. Compus só uma vez para a Tonicha, uma canção, quando veio cá a Elis Regina, veio fazer um espetáculo também como presidente de júri. E depois desisti completamente, porque a vida, entretanto, levou-me para outros horizontes musicais e os concursos. Eu acho que há uma idade para os concursos, sabes? Depois, quando a malta começa a ir mais velha aos concursos e tal, depois dá assim a sensação eu tenho esta ideia da decadência, quer dizer, tenho a ideia de que agora está aqui e tal, porque é que este gajo está aqui a fazer, já fez, porque a gente... O que está feito, está feito. Está feito, claro. Agora é preciso fazer coisas novas. Sempre a melhorar. E o Carlos Mendes, fez tudo quase na vida. Televisão, rádio, foi ator, fez tudo. Fui pai. Não, mas fiz muita coisa, tenho feito muita coisa e felizmente continuo a fazer, mas agora mais velocidade de cruzeiro. Em velocidade de cruzeiro. A coisa também não pode ser assim muito violenta, não é? Porque também... Deixa-me só ver aqui um vídeo de uma música... Vamos ver esta música do Carlos Mendes com outra versão, uma versão mais tranquila, e já voltamos aqui à conversa. É uma grande canção. É uma grande canção. É magnífico. E esta versão é extraordinária. Mas esta versão, isto foi nos 50 anos, quando eu fiz os 50 anos de carreira, de música. Fizemos um best-of, uma série de músicas.
e fizemos um CD e apareceu esta cantiga da Festa da Vida, portanto com uma versão mais down, mais pesada. Sem dúvida, mas olha, olhando para trás, esta foi a música da sua carreira? Não, eu tenho alguma. Tem muitas, músicas, eu dava aqui várias. O Missing You foi o primeiro grande sucesso que eu tive quando era, portanto, dos Shakes. O Missing You. Depois foi o Verão, foi a Festa da Vida, depois foi a Amélia dos Olhos Doces, as Ruas de Lisboa, Barravão do Mar, foi uma série delas. Foi uma série delas, mas há alguma que gostes em especial mais do que outras, ou isso um músico não consegue fazer isso? Quer dizer, eu gosto sempre da última que faço. Quer dizer, eu gosto sempre da última que faço. Não tenho assim uma preferência muito grande por nenhuma delas. Quer dizer, por exemplo, a Amélia dos Olhos Doces era uma música que eu não queria que fosse assim. Aquilo foi uma discussão brutal comigo e com o Joaquim Pessoa. E tem uma explicação que é a Amélia dos Olhos Doces, em termos harmónicos, é mais ou menos baseada num outro sucesso que eu fiz, que era o Alcácer, que em Alcácer eram verdes. E harmonicamente elas são parecidas. E, portanto, aqui foi um truque que eu agarrei, porque a Amélia dos Olhos Doces, em Alcácer, eram verdes. Tem praticamente mais ou menos a mesma métrica. E eu agarrei e fiz aquilo tudo uma vez. E o Joaquim Pessoa disse, isto é um êxito, isto vai ser uma maravilha. Mas eu não queria, exatamente, porque estava a pensar que estava a ludibriar a mim próprio. Mas depois, quando aquilo foi a um concurso também na televisão, que era a OTI. A OTI era o Ibero-Americano, exatamente, o Ibero-Americano. Mas foi cá, houve um júri, não sei o quê, aliás não foi classificada, mas houve uma coisa interessantíssima, é que eu estava no ensaio e estava a assistir ao ensaio, estava o Paulo Renato, o ator, o Nicolau Breiner e o Zé Nuno Martins, não estou em erro, acho que era o Zé Nuno Martins. E aconteceu uma coisa no estúdio incrível, é que eu comecei a cantar a Amélia dos Olhos Doces e toda a gente parou, os cameramans, a malta da luz, e eles, os três, chegaram-se ao pé de mim, foi até o próprio Paulo Renato, e disse, não te importas de repetir? E eu disse, eu não me importo, só que isto tem regras e a gente não pode repetir. Portanto, e comecei a verificar que realmente era uma canção que tinha peso. Porque ela, no próprio LP, ela está colocada era a última canção do lado B. Quer dizer, era uma canção que eu não ligava muito. Por isso, isto tira-se rapidamente a conclusão de que nós não somos bons nessas avaliar. Por isso é que eu digo... O público é que avalia. O público é que sabe. Ou então perguntar a alguém que não perceba nada de música, o que é que gostas mais? Eu gosto desta. Pronto, esta é quase como ao vinho. Exatamente. Ou é bom ou não é bom, não é? Exatamente. Não é? Carlos, estamos quase a terminar. Diga uma coisa. Ainda lhe falta fazer alguma coisa? Falta-me fazer tudo. Quer dizer... Eu gostava de fazer um filme. De entrar como ator num filme. Tive quase para fazer isso na Crónica dos João Malandros, quando fui convidado por Mário Zamujal, saudoso Mário, querido Mário. Saudoso Mário também. Mário, ele convidou-me, vais ser tu a fazer a Crónica dos João Malandros. Mas depois, por razões não interessa falar, acabei que não fazer. E andei sempre atrás do Nicolau, de vez em quando falava, quando é que me convidas para fazer um filme? Então, pronto, fiz novelas, mas eu gostava de fazer um filme. Era a única coisa que me falta fazer. Escrever um livro não vou escrever nunca na vida, porque não sei escrever bem. Quer dizer, só sei escrever poesia e tal. E canções? Sem dúvida. Mas e o filme ainda não está posto de parte? Não está posto de parte, não. Até pode ser que eu faça um avô, que isto agora já saiu de pai para avô, e qualquer dia é bisavô. E os seus filhos e netos gostam de o ouvir? Gostam. A sério? Ouvem as suas músicas? Ouvem e discutem. Isto já não se usa. Não. Ouvem e discutem. E o Carlos Mendes, gosta de se ouvir? Eu gosto de me ouvir, quer dizer, gosto de... eu gosto mais de me ouvir do que de ver a falar na televisão, quer dizer, realmente não vejo. Eu estou a fazer um programa agora na TVI que é Os Autores, fui convidado. Não vejo, não gosto de ver, só para emendar certas coisas e tal, mas prefiro que me digam, faz assim, do que eu estar a ver. Agora, ouvir a cantar, gosto. Gosto porque... Gosto, pronto. Ainda ouve as suas músicas? Não é estar a ouvir as músicas antigas. Eu sei. Por exemplo, eu preparar um espetáculo, tenho que ouvir as músicas que fiz, claro. E depois, geralmente, gravamos um ensaio.
E eu gosto de ouvir aquilo, Isso é aquele conjunto todo, e aquelas coisas, depois emendar, não faças assim, faz assado e tal. Eu gosto disso, eu gosto. Tem a Gosto noção muito de que é um nome da música e que deixa um legado, que fica marcado no pós-25 de Abril, antes e no pós, ou não tem essa noção? Não é falsa modéstia, mas eu habituei-me a ver a música como é como a arquitetura. Quer dizer, isto é um trabalho como outro qualquer. Eu bem sei que há arquitetos que ficam conhecidos, o Cisa Vieira, por aí fora, Souto Moura, mas eu não tenho essa ideia de ficar, quer dizer, eventualmente ficarei, claro, porque, mas isto, o que vai acontecendo é que o tempo vai passando e as gerações que vão aparecendo vão começando a esquecer. E este é um mal que nós temos aqui. Por isso é que eu te agradeço este convite que tens feito, então, até à malta da minha geração. Mas esse lado é o lado que às vezes... Já estive com o Paulo Carvalho também. O Paulinho também esteve aqui. Já esteve aqui. Pois, eu acho que isso é pior, porque às vezes o que aparece é a gente chega aos sítios, antigamente chegava aos sítios e dizia, Carlos Mendes, faz favor, sente-se e tal. Sabe o que é? Agora um gajo chega e diz, e ficam a olhar para você. Muitas das vezes o que está a acontecer agora é a sua cara não é estranha. Quem é você? É o ator. Eu disse, não sou o cantor. Sou o cantor. Mas, Carlos, fique descansado porque você deixa, de facto, um legado da história da música incomparável. Obrigadíssimo. E muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui. E obrigado por ter uma próxima oportunidade. Obrigado. Chegamos na arquitetura e na música, agora vamos estar na escultura e na música também, porque vou receber aqui a Cristina Maria, uma fadista, que também é escultora. Entre outros temas, vamos falar do seu último álbum, mas antes desta conversa, deixo com esta canção A Alma e o Cinzel, ela que vem de Leiria, onde também viu a sua casa destruída recentemente e prepara uma exposição que estreia precisamente amanhã em Leiria. Vamos ouvir então esta música, ou este fado, e depois volta à conversa. Portanto, exato, e esta sendo letra e música minha também, que é um tributo à minha obra, um tributo ao escultor e que faz este casamento perfeito entre a escultura e a cantora, ou seja, a mesma pessoa que protagoniza estas duas artes. Foi primeiro escultora e depois fadista ou ao contrário? Oh, Júlio, sinceramente não sei bem, é sempre difícil responder a essa pergunta, muito embora eu comecei a cantar primeiro e entrei na área da pedra depois. Agora, ou seja, a música é que se manifestou primeiro, portanto, eu comecei primeiramente a cantar, a fazer parte dos primeiros festivais regionais da canção, por aí fora, depois integrei algumas bandas também de música popular e tradicional. Passei enquanto instrumentista também, na banda filarmónica da região. Clarinete, não é? Tocava. Já não toco? É? Agora acho que já não toco. É? Não toco, não, precisa de prática, não é? Portanto não tenho... E como é que foi conseguindo, enfim, conciliar a escultura e este trabalho na pedra com a música? A escultura surge porquê? A sua arte da escultura surge como? Surge como? A história é muito interessante porque eu estudava na Escola Secundária da Batalha e, portanto, eu tinha conhecimento que existia um mestre a trabalhar dentro do Mosteiro da Batalha. E havia alguns canteiros que estavam a aprender o ofício lá dentro. Portanto, eu saía da escola e que vivia a cerca de 1 quilómetro da Batalha e perdia-me ali a ver o mestre Alfredo Ribeiro, que foi o último dos mestres canteiros do Mosteiro da Batalha, e que foi com ele com quem eu aprendi. Imediatamente depois surgiu a Escola de Artes e Ofícios, que existiu durante muitos anos dentro do Mosteiro da Batalha, e, portanto, aquela linguagem começou a ser a minha melhor companhia, a minha melhor amiga, e diria que o grande começo da minha história de vida enquanto artista. E hoje continua a fazer escultura? E hoje continuo, portanto, já estamos a festejar 28 anos. Tudo em pedra? Ano, tudo em pedra, maioritariamente. Ainda assim é um trabalho duro, não é? É um trabalho duro, bastante violento, mas, enfim, como tantos outros, é um trabalho espalhadas? Que necessita de muita paixão e muita dedicação. Tenho esculturas espalhadas, um pouco
pelo país e pelo mundo. Sim. E são esses, é o meu verdadeiro orgulho, são os meus filhos. Claro. E a minha razão de continuar esta luta e continuar este caminho que eu tanto amo e que tanto estimo. Entretanto, a exposição que inaugura amanhã, em Leiria, tem a ver também com a escultura, não é? Tem. E tem a ver com esta recente tempestade Exato. que assolou ali aquela região. Exato. Também foi afetada a Cristina de Meia Também, por aquilo? sim. A minha casa também, de alguns familiares, de muitos amigos. Estava lá? Negócios, estava lá. A recém-chegada, eu tinha feito uma viagem ao Algarve nesse dia e nem me teria apercebido do que iria acontecer nessa noite. E, portanto, estive ali alerta desde as 2 da manhã e, entretanto, o cenário começou a acontecer e foi a noite mais traumática, eu diria, das nossas vidas e, enfim, ainda estamos todos a recuperar um pouco tudo isto, cada um à sua forma, uns mais psicologicamente, emocionalmente, os que tiveram perdas maiores de bens materiais. Nós temos casos muito próximos de família e junto de mim com perdas muito graves de empresas completas. Claro, foi incrível mesmo. Foi. E então, Foi e continua a ser. E continua a ser. Continua. E esta exposição que amanhã inaugura vem dessa noite? Vem dessa noite. Chama-se Retalhos, não é? Chama-se Retalhos. A exposição Retalhos já nasceu no ano passado, que seria para continuar este ano, e tomou, digamos que, um rumo diferente. Foi algo que não foi planejado de forma nenhuma. Portanto, o mês de janeiro é aquela altura que eu costumo dizer que janeiro, fevereiro são os meses da depressão do artista, o projetar o ano, o que é que vai acontecer. E perante um cenário daqueles, depois de acontecer tudo isto, é o sentir que só a vida é que não acabou, de facto. E então tudo se alterou nas nossas vidas. E quando falamos na arte e na cultura, mais ainda, não é? Porque claro. Nós, em off e nos estúdios e no ateliê, nós temos por hábito de dizer que as pessoas não necessitam propriamente daquilo que nós fazemos e, portanto, às vezes sentimos como se o castigo fosse um pouco maior. Então, naquela altura eu não pensava nisso. A única coisa que eu me lembro, de facto, depois daquela noite do 28, e que me inquietava imenso e perturbava bastante, um dos meus lados criativos sempre desperto. Não falaria da música, mas da parte criativa da escultura. Toda a destruição me fazia ver coisas, toda a destruição me fazia sentir coisas e ver obra, ver algo. Isto é tão estranho de dizer, mas conseguir ver belo na desgraça, na tragédia, e conseguir ver o belo. E eu, sem querer, foi isso que começou a acontecer. Começar a ver na destruição das nossas coisas, as soleiras das nossas casas, o chão todo partido, isto falando de pedra e de outros materiais, vidros, tudo completamente destruído, e começar a ver arte, vida em tudo isto. E por momentos aquilo incomodava-me, porque se por um lado a dor e o sofrimento que eu sentia, e sobretudo pelos meus, pelo meu companheiro, pelos meus amigos, aquilo foram semanas que não dava para pensar em mais nada, apenas em abraços, em dar as mãos, em abraçar vizinho, em ajudar desconhecido, por aí fora. Mas havia sempre esta inquietação. E se numa altura eu senti que não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer durante este ano na minha vida artística, falando da música e da escultura, foi quase como que um refúgio. Portanto, eu comecei primeiramente a ajudar nos destroços das nossas coisas, portanto, as pedras partidas, do chão partido, das varandas todas completamente destruídas. E começar a pegar, Júlio, em algumas dessas coisas e, sem ter que transformar aquela matéria destruída, ferida, e no local criar uma escultura com aquilo. E aquilo, fiquei assim, uau! E os meus colegas assim, Cristina, mas não, isto quer dizer, como é que eu vou explicar o Criador
Não tem que propriamente pegar no bloco, isto falando da pedra, num bloco de pedra e depois começar... A arte está em toda a parte. Em toda a parte. E aconteceu naquele em momento. em todo o espaço. E aconteceu dessa forma. Quando eu começo a pegar nas peças pequeninas e começo a fazer uma obra, e eu tenho uma obra para a exposição que vai inaugurar amanhã, que foi só mesmo pegar nos destroços, naqueles bocados de pedra e criar uma escultura, e essa escultura está lá, e pegar nas outras que se danificaram, e então à matéria ferida dar-lhe vida. E esta exposição marca bastante essa transformação que eu dei à matéria ferida para lhe poder dar vida, para lhe trazer a alma que tem a dor, que tem a transformação, tem o renascimento e a capacidade de reconstruir. Acho que, no fundo, esta exposição Retalhos é sobretudo sobre isso que fala, inclusivamente sobre a perda da nossa floresta, de lembrar também que, apesar da perda quase parcial da nossa floresta, onde eu vivo integralmente, com toda aquela floresta à minha volta. Eu todos os dias, seja andar de carro, a pé, de bicicleta, eu tenho aquele cenário. Se está sol, o cenário é se faz muda chuva... sempre a paisagem, não é? Mas há sempre aquele cenário, porque continuamos com os pinheiros todos partidos e derrubados e arrancados. Portanto, só vai mudando consoante o tempo está. E, portanto, esta exposição traz muitas coisas. Traz emoção, traz esse nó na garganta com algumas obras que tenho, que não é só da dor, mas da transformação, da capacidade de nos reerguermos e de nos unirmos. A sua ligação, e de dizer também que a natureza se transformou. Sem dúvida. E quero acreditar que não morreu. Portanto, as pessoas vão poder ver esta exposição a partir de amanhã. A partir de amanhã, a inauguração será amanhã às 21 horas, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. E estará patente até 21 de agosto, sim. Entretanto, só para terminar, há ainda, no meio disto tudo, mais um single para mais um álbum, não é? Não sei se será para mais um álbum. Não, este já vem do álbum Entre a Pedra e a Canção? Sim, vem. Esta é que é a filha do tempo. Esta é que é a filha do tempo e lá está, parece que nada é por acaso, porque esta é a mensagem que talvez bata mais, que é a letra minha também, com toda esta história, a ligação da obra com a música, esta junção da matéria e da alma. É singular ver uma pessoa ligada à música, fadista e ser escultor em pedra e ter obras. Não se escolhe. Não se escolhe. Não, acho que não se escolhe. Mas são as duas paixões, de facto, da sua vida e fazem. São os dois amores e é o casamento perfeito da minha vida. Cristina Maria, muito gosto de estar lá aqui hoje. O gosto foi meu, muito obrigada. Obrigado por ter vindo. Adorei estar aqui, muito obrigada. E boa sorte para a exposição, para a carreira, muito para a música, para a escultura. Muito obrigada. Já vimos aqui algumas magníficas também. E até uma próxima oportunidade, o próximo álbum, a próxima música, o próximo trabalho. Esta casa é sua. Muito obrigada. Cristina, muito obrigado. Obrigada. E até à próxima. Obrigada. O Conta Lá está a percorrer o país na Estrada Nacional número 2, numa viagem que é de 7 semanas, uma emissão diária das 11 às 13 e das 15h30 às 17h30 pelo país e que hoje teve paragem em Avis e segue agora para Mora. Luís Varela de Almeida faz-nos o resumo do dia. Ora, veja. 23º dia desta nossa viagem pela Estrada Nacional 2, quilómetro 466, Concelho de Avis. Falámos aqui sobre muitas coisas, desde logo com o Presidente da Câmara Municipal, para perceber os desafios de estar à frente desta vila aqui bem no interior alentejano ou no Alto Alentejo, uma vez que pertence ao distrito de Porto Alegre. Falámos também sobre as dificuldades de captar talento e de fixar população, e por falar em talento e nesse trabalho qualificado, tivemos aqui a oportunidade de falar com a Darta, que é o maior empregador privado do Concelho de Avis, emprega mais de 300 pessoas e trabalha 24 horas por dia, com um volume de faturação na ordem dos 40 milhões de euros e que exporta 90% daquilo que produz. É uma indústria transformadora alimentar ao nível dos legumes congelados, por exemplo. Falámos também sobre aquilo que é o remo e o Concelho de Avis, que tem uma ligação muito intrínseca, por muito que isso não pareça assim à primeira vista. Falámos também desse
esse hotel da Herdade da Cortesia, que recebe equipas de alta competição, atletas olímpicos, equipas olímpicas que vêm para cá treinar remo, também natação em águas livres e também essa canoagem. Porquê? Porque a barragem do Maranhão oferece essas condições. A Herdade da Cortesia foi de facto o primeiro hotel aqui a instalar-se em Avis e tem 47 hectares e essa ligação privilegiada com a água da Albufeira do Maranhão. Mas falámos também de artesanato, dos bordados que aqui são feitos, da gastronomia, dos produtos locais e por isso falámos também do vinho, do mel e do azeite, produtos bem típicos aqui de Avis e das dificuldades de produção e de escoamento dessa produção, dada a conjuntura internacional, mas também aquilo que é a concorrência desleal feita por outros países ao nível dos preços muito mais baixos que praticam e das dificuldades que isso apresenta para estes vários setores. Mas também falámos de música, da Escola de Música do município de Avis, que tem ensino gratuito e oferece, lá está, esse ensino, nomeadamente, por exemplo, no acordeão. Acordeão esse que também tem uma orquestra. A orquestra é essa, já agora, que também já ganhou prémios nacionais, incluindo um dos concursos mais prestigiados de Portugal. E tivemos a oportunidade também de ver aqui um momento musical que pode, obviamente, rever andando para trás na sua box ou ainda às nossas redes sociais. E falámos também da cultura e de como se pode programar a cultura no Conselho do Interior e dessas dificuldades e também sobre educação e ainda com os bombeiros voluntários do Conselho de Avis, as dificuldades que têm e também com o grupo Motardes de Avis, que tem um evento muito especial. Eles não têm uma concentração de motards, eles têm um evento da Açorda Alentejana, que são eles que organizam e que juntam cerca de 800 a 1000 motards anualmente nesse fim de semana, em que todos os motards que vêm participam nessa produção da Açorda Alentejana, nomeadamente do piso, do alho, com os coentros e etc. Portanto, bons motivos para vir até aqui ao Conselho de Avis. Amanhã vamos estar em Mora, outro concelho aqui do Alto Alentejo. Portanto, continua a fazer esta viagem connosco. Continua a acompanhar connosco então esta viagem pela Nacional 2. Agora um breve intervalo, a seguir chega a informação objetiva com a Estela Machado. Segunda parte deste programa, chega agora a informação objetiva com a Estela Machado. Estela, boa noite. Olá, Júlia, boa noite. Hoje, foco da informação. Foco da informação são as limpezas dos terrenos e as ajudas que o Estado decidiu dar a algumas das áreas mais afetadas para que os proprietários possam ser ressarcidos dessas limpezas que podem prevenir o aumento de risco de fogos florestais. Vamos a isso então. Chega agora a informação objetiva com a Estela Machado. Na objetiva desta noite está a notícia de que o Estado vai pagar até 1.500 euros por hectare aos proprietários que limparem terrenos nas áreas afetadas pelas tempestades do início deste ano. A garantia foi deixada pela Ministra do Ambiente e Energia. Ao Jornal Público, Maria da Graça Carvalho revelou que os donos dos terrenos não têm de apresentar faturas nem comprovativos de despesas das limpezas. Uma fotografia será suficiente. As candidaturas estão a decorrer até 29 de junho. O Governo disponibiliza, no total, 40 milhões de euros para 22 municípios mais atingidos pelo mau tempo. Só para Leiria seguem 13 milhões de euros. Seguem-se Alcobaça, Ourém, Marinha Grande, Sertei e Proença Nova entre os maiores contemplados. Esta simplificação do processo pretende acelerar a limpeza depois de vários alertas para risco de fogo mais elevado na região centro, nomeadamente por causa do material linhoso que está no solo. Outras decisões que abrangem o setor florestal, que vai ter uma nova linha de financiamento até 2,5 milhões de euros por empresa, também para limpar terrenos. O novo crédito anunciado pelos Ministérios da Economia e Coesão Territorial e da Agricultura e Mar é operacionalizado pelo Banco Português de Fomento, uma medida para reforçar também a liquidez das empresas, permitir fazerem face a necessidades imediatas da tesouraria e assegurar a continuidade da remoção de material linhoso das zonas impactantes pela tempestade Cristine. O acesso a este financiamento é, no entanto, de âmbito nacional, ou seja, está disponível para todas as empresas do setor florestal, independentemente da localização no território.
Em foco, já lhe disse, nesta objetiva está a questão da limpeza dos terrenos. Convidamos para estar connosco o Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Carlos Lopes. Boa noite, bem-vindo à edição do Conta Lá. Eu vou colocar aqui em foco exatamente o seu município, porque não estava contemplado nestas ajudas do Estado em relação aos proprietários e à limpeza de terrenos, mas, entretanto, entrou para essa lista. Ora, estes montantes vão ajudar, afinal, muita gente nessa área? Olá, boa noite. Sem dúvida nenhuma, o Conselho de Figueiró dos Vinhos não estava, de facto, abrangido por esta medida, que nós entendemos que é estruturante e é muito importante para todos estes territórios que foram atingidos por esse monstro que nos entrou porta adentro no dia 28 de janeiro. Entretanto, nós, de facto, conseguimos fazer prevalecer também os nossos argumentos de que o Conselho de Figueiró dos Vinhos deveria também ser integrado nesta medida e foi com muito agrado que na passada quinta-feira o Sr. Secretário de Estado me transmitiu que Figueiró dos Vinhos, depois de ter aduzido os seus argumentos, também estava contemplado para poder, de alguma forma, beneficiar desta importante medida. E de facto, Sr. Presidente, e esta medida são 40 milhões no total, já sabe o valor destinado a Figueiró? Neste momento nós aguardamos o despacho da parte governamental, que deve acontecer dentro de horas ou de dias, e estamos de facto só à espera de que esse despacho seja publicado, para que o município de Figueiró dos Vinhos possa ser também abrangido por essa medida, na certeza de que sabemos que o nosso território neste momento poderá contar com esse importante apoio e com essa importante aprovação. E dependendo, obviamente, das necessidades e do montante que o Governo irá disponibilizar para o seu município, o que é que seria um montante, um valor razoável desta ajuda aos proprietários dos terrenos que precisam de ser limpos? Olha, eu acho que o valor que está neste momento estimado é um valor que é razoável e que de alguma forma vai ao encontro daquilo que são as expectativas do território. Nós tivemos a oportunidade de reportar cerca de 800 hectares que estão devidamente identificados e tivemos também a possibilidade naturalmente de fazer valer esse recenseamento que fizemos oportunamente para podermos também de alguma forma argumentar e podermos ter este apoio que julgamos que é de todo justo e por isso nós achamos que o valor estimado de 1.500 euros por hectare que está neste momento previsto para serem disponibilizados aos proprietários que procedam posteriormente à limpeza e desobstrução de caminhos e também de parcelas de terreno que neste momento se encontram ainda com material lenhoso e que, como nós aqui costumamos dizer, constitui um autêntico barril de pólvora, naturalmente pensamos que isso é uma ajuda extremamente importante para este nosso território. Como Mas há digo, também aqui um trabalho que será importante por parte das autarquias, quer nesta comunicação, porque o concurso, as candidaturas já estão a decorrer e é necessário que elas sejam feitas com alguma celeridade até ao final de junho. As autarquias têm aqui um papel determinante. Já há alguma mobilização para ajudar também os proprietários a fazerem essas submissões? Naturalmente que sim, nós só estamos, como digo, à espera que o despacho seja formalizado para prosseguirmos este trabalho de sensibilização que temos vindo a seguir nas últimas semanas e desde que começámos a fazer as primeiras intervenções de desobstrução de vias e procurar, no fundo, criar condição para que os meios, quer os bombeiros voluntários, quer as forças de segurança, quer as próprias populações, se possam movimentar dentro deste território. Eu lembro que o Conselho de Figueiró dos Vinhos, nas primeiras horas desta tempestade, ficou com cerca de 260 quilómetros de vias e estradas obstruídas em termos de caminhos e estradas florestais, o que é de facto uma coisa que é muito significativa. E neste momento, qual é que é o valor, a área, digamos assim, de limpeza já efetiva? O que é que já foi limpo? Olha, os dados que eu tinha ao dia de hoje andavam já em cerca de 190 a 200 quilómetros, isto é,
faltará 60 km relativamente ao mapeamento que tivemos a oportunidade de fazer desde o início para concluirmos esta tarefa. E aí importa, uma vez mais, registar aquilo que tem sido o papel importante que nos foi transmitido pelo Exército Português e também nas últimas semanas pelo ICNF, que em parceria com os nossos sapadores florestais e com os nossos serviços municipais de proteção civil têm procurado levar por diante esta árdua tarefa que é a de procurar remover tudo aquilo que é material lenhoso, proporcionando naturalmente que haja condição para, em termos de tal prevenção estrutural que nós entendemos que é fundamental, possa ser de facto uma realidade. Porque, na verdade, nós temos um concelho que, ao dia de hoje, ainda tem um barril de pólvora instalado no seu território. E, portanto, nós não iremos descansar enquanto esta questão não seja debelada e enquanto não estivermos em condições de poder garantir que encaramos este verão que se adivinha complicado em termos dos fogos florestais, queremos encará-lo com outra serenidade. E essas zonas que o senhor identifica como barris de pólvora estão nas mãos de privados, particulares, estão nas mãos do setor florestal? Consegue identificar? Sim, essencialmente estão nas mãos de privados, que até este momento também não tinham grande motivação e, por outro lado, grandes meios e, por outro lado, grande capacidade para poder intervir nestas parcelas e nestes terrenos. Ora, a partir do momento em que o Conselho de Figueiró dos Vinhos reivindicou também a sua presença nesta e na tentativa que foi agora consumada de integrarmos esta área dos fogos integrada da gestão de paisagem, naturalmente que estão criadas as condições para podermos também sensibilizar com maior firmeza os nossos proprietários, aqueles que são, no fundo, proprietários, para poderem desenvolver essa tarefa, porque têm um incentivo que há cerca de uma semana atrás não dispunham. E estamos muito felizes e estamos naturalmente muito satisfeitos de termos feito prevalecer esta nossa argumentação, que irá ao encontro daquilo que, no fundo, é um desígnio. Nós, quer a parte pública, quer a parte privada, têm essa obrigação, têm esse dever, mas nem todas as pessoas têm condição económica para poder intervir. Pois, a partir de agora, julgo que estão criados os mecanismos necessários para que se possa proceder a essa desobstrução, a essa limpeza e, naturalmente, podermos ter uma paisagem mais organizada e mais bem defendida. E o senhor acredita que, de facto, a argumentação do Governo de que este processo e estas ajudas vão simplificar algumas burocracias é, de facto, um ponto que está a ajudar, ou que vai ajudar, de facto, esses particulares e os donos de terrenos? Eu não tenho dúvidas, eu até queria dizer mais, eu acho que aquilo que está neste momento desenhado devia ser replicado nos próximos anos e não devemos estar à espera que uma tempestade volte a visitar-nos para termos que tomar outra vez medidas com este impacto. Eu, aqui há uns anos, exercia outras funções noutro setor, nomeadamente no Parlamento. Na altura também tive a oportunidade de trabalhar na Comissão da Defesa da Floresta contra Incêndios e já nessa altura, já há alguns anos, o diagnóstico estava feito. Nós precisamos rapidamente de prevenir e para prevenir nós precisamos limpar e para limpar nós precisamos de incentivos e para termos incentivos naturalmente que o Governo também tem que fazer a sua parte e julgo que neste momento está a fazer a sua parte e nós estamos em crer que estas políticas que neste momento estão a ser desenhadas são aquelas que vão ao encontro das expectativas de quem está deste lado e que naturalmente quer garantir uma boa gestão deste território. E o senhor acredita que estas medidas chegam a tempo de se prevenir o pior numa altura e num ano em que se espera que o risco de incêndio seja mais elevado? Olha, eu por natureza sou um otimista, não é? Mas de facto também tenho que pensar que já deviam estar implementadas. Estas medidas já deviam estar no terreno
E, como digo, estamos à espera que sejam materializadas a partir do momento em que o despacho que falta ser publicado seja uma realidade, para a partir daí nós podermos trabalhar em definitivo no que diz respeito a esta matéria. Carlos Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, agradeço ter vindo ao Conta Lá explicar-nos qual é a situação desse concelho, também agora a fazer parte destas novas ajudas que o Estado dá para quem limpar terrenos florestais, com vista, obviamente, a também prevenir o aumento de risco de incêndios. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. É o ponto final nesta objetiva de quarta-feira. Toda a atualidade passa pelo nosso site, a sua terra, o seu distrito, o nosso país, sempre onde importa, no site do Conta Lá. Boa noite. Daqui a pouco o Júlio Magalhães está de regresso com o Juca. Terceira e última parte deste programa. Daqui a pouco vou falar com um português lá fora, mais um que vive no estrangeiro, mas agora o meu próximo convidado é bem daqui de Portugal, é José Manuel Santos, Presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, lidera a estratégia de uma região que quer crescer no turismo, ganhar projeção internacional e preservar a sua identidade entre o vinho, a gastronomia, a natureza, grandes eventos. E vamos falar de novos perfis de visitantes também, mas também das oportunidades e desafios da região. José Manuel Santos, muito prazer, obrigado por ter vindo. Do Alentejo, veio de onde? Obrigado pelo convite. Bem, eu hoje vim do Torrão. Estive de manhã em Santiago do Cacém, fui até ao Torrão, curiosamente um sítio muito importante da EN2, da Estrada Nacional 2, no Concelho de Alcácer do Sal. Tive uma reunião muito produtiva com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Esta nossa função obriga-nos. Claro. E bem, estarmos muito próximo das pessoas, dos projetos, das aspirações dos territórios. E do Torrão até aqui ao vosso programa, e obrigado pelo convite, é com muito gosto que aqui estou com o Júlio, quem tenho muita admiração como profissional de televisão. Muito obrigado, obrigado. José Manuel Santos, conte-me, o Alentejo, vem aí mais um verão? Sim. Mas o objetivo agora mesmo é que o Alentejo não seja um destino de verão só, não é de agora, já de há alguns tempos, mas não seja sazonal, mas do ano inteiro. E há um recente estudo que diz que a estadia média no Alentejo é de 2 noites. Sim, o Alentejo tem feito um percurso consistente de um destino turístico ainda relativamente jovem. O turismo no Alentejo tem pouco mais do que 30 anos. Enfim, temos destinos em Portugal que têm 60 anos, como o Algarve. E tem feito um progresso e uma trajetória, creio eu, muito interessante. Temos, aliás, nos últimos anos sido a região que, em termos percentuais, mais tem crescido em Portugal, nos indicadores do número de hóspedes. Há muito que está na moda, não há ninguém que me diga que não adora o Alentejo. Sim, o Alentejo, eu costumo dizer que o Alentejo não está na moda, o Alentejo é a moda. Mas para isso é preciso muito trabalho. Nós temos, felizmente, uma qualidade muito significativa dos nossos projetos de hospitalidade, de hotelaria. Ainda este ano vamos ter 9 hotéis novos. Os projetos no Alentejo caracterizam-se muito pela quantidade. Aliás, nós competimos mais pela qualidade do que pela quantidade. Mas aquilo que estava a dizer, o nosso objetivo é hoje sermos um destino de 8, 9 meses. Claro que todos os destinos turísticos do mundo querem ser destinos turísticos os 12 meses do ano. Não é fácil. O Alentejo tem feito um percurso muito interessante. Nós temos reduzido a sazonalidade mais no interior do que no litoral. Esse é um objetivo, à medida que podemos ter novos produtos turísticos no litoral. Olha, por exemplo, o golfe. Sim. Nós, neste momento, no litoral, temos 4 campos de golfe que começam a posicionar a região nesse mercado, e é um mercado que reduz muito a sazonalidade. E que, por exemplo, vem em outubro e depois já começa em março, outra em fevereiro, março. Exatamente. Portanto, esse é um desígnio que temos, um desafio que temos, reduzir a sazonalidade. É muito importante captar mais mercado internacional. O turismo no Alentejo é caracterizado essencialmente por um destino ainda muito de portugueses. 2/3 das nossas dormidas são de portugueses e, portanto, é fundamental crescer mais nos mercados externos. Temos conseguido. O ano passado fomos a região em Portugal continental que mais cresceu nas dormidas de estrangeiros. Há aqui um objetivo estratégico que é acelerar a captação de turistas estrangeiros, até porque normalmente esses turistas estrangeiros têm depois um impacto na redução da sazonalidade, claro. Porque muitos desses grupos, por exemplo, o mercado norte-americano, que é o segundo mercado é o externo segundo, do Alentejo, mercado externo. Primeiro é o mercado espanhol. Primeiro é o espanhol.
mercado norte-americano é o nosso segundo mercado externo, é um mercado que vem muito... recente, José Nelson. É uma tendência. O mercado norte-americano no Alentejo, nos últimos 10 anos, cresceu, é verdade que partiu de uma base mais baixa, mas cresceu uma taxa de crescimento médio anual de 19%. O ano passado estabilizou 0,5%, 0,6%. É um mercado muito importante, até porque tem uma despesa per capita maior do que a média dos restantes mercados e é um tipo de turista que se distribui ao longo do ano. Portanto, acaba por reduzir a sazonalidade. E é um tipo de turista também que tradicionalmente vinha muito para o interior, procurava muito o produto pousadas de Portugal, e hoje continua a procurar produtos hoteleiros, enfim, de high-end, de maior nomeada, 4 e 5 estrelas, e também, mais recentemente, é um mercado que está muito na zona do litoral, especialmente no eixo Comporta-Melides. E, portanto, é um mercado interessante, mas o mercado alemão, que é o terceiro mercado externo, o mercado alemão é muito fiel ao Alentejo. Sério? Cresceu 11% no ano passado no Alentejo, e é um mercado que procura muito a ruralidade, o campo, o outdoor, a natureza. É um mercado muito leal, mesmo quando a economia alemã, que há 3 anos se constipou, arrefeceu. O mercado alemão nunca deixou de crescer para o Alentejo, e nós temos, aliás, intensificado muito a nossa promoção em algumas feiras e ações de nicho, muito direcionadas para uma clientela que procura muito a ruralidade, o outdoor e a natureza da região. Além do alemão, ainda há outros mercados. O mercado inglês, continua a descer o ranking, portanto, mercado espanhol, principal mercado espanhol, externo. americano, alemão. O ano passado fomos a única região de Portugal que conseguiu crescer no mercado de Espanha, é uma grande aposta que estamos a fazer. Por exemplo, de março a junho estamos com uma campanha nas regiões fronteiriças, Andaluzia e Extremadura espanhola. O Alentejo nunca tinha feito estas campanhas de proximidade. Estamos em Sevilha, em Huelva, em Cáceres, em Mérida, com ações em centros comerciais, MUPs digitais. E o mercado espanhol é quase como se nós estivéssemos a promover o Alentejo em Lisboa, a distância de muitas zonas do Alentejo a Sevilha. É a distância de outros sítios do país para lá. Um conceito que há uns anos o anterior secretário de Estado do Turismo, o Dr. Vítor Neto, designou por um mercado interno alargado. Mas continuando no ranking dos mercados, o mercado inglês, que é o 4º mercado externo, é um mercado que cresce consistentemente. Nós às vezes não lhes prestamos muita atenção. Não é tanto o cliente tradicional, nomeadamente aquele cliente britânico, que ia para o Algarve. É verdade que hoje o Algarve também já tem um cliente inglês diferente, mas no Alentejo é um cliente que procura muita cultura, muito associada ao enoturismo. Esse mercado está a crescer, o ano passado cresceu 4%. O mercado francês, que é um mercado que tem estabilizado e até crescido em todo o país, mas que é um mercado muito importante para nós, para algumas operações. Por exemplo, nesta zona da Comporta é um mercado importante, e o 6º mercado, o mercado brasileiro, já foi o 3º mercado externo e que nós queremos recuperar. Aliás, estamos a fazer este ano um grande esforço para recuperar o mercado brasileiro, que é uma grande aposta nesse investimento externo. Uma grande aposta no mercado brasileiro. Posso dizer que este ano trazemos para o Alentejo 2 grandes convenções de operadores brasileiros, a Brastoa, que é a Associação das Operadoras Turísticas Brasileiras, e a Interep, que também é uma rede de agências de viagens muito importante no Brasil, e estarei agora, brevemente, no próximo mês de junho, no Rio de Janeiro, nos vinhos de Portugal, a promover o Alentejo, muito este produto, o enoturismo, que para o mercado brasileiro é um mercado muito diferença entre o Alentejo e o Ribatejo, uma vez que é presidente... É verdade. É verdade. Sim, são destinos que têm graus de desenvolvimento turístico diferentes, maturidades turísticas muito diferentes. Nós temos uma parte do Ribatejo, temos 11 concelhos. A região de turismo do centro tem outros concelhos, mas nós temos o coração do Ribatejo, temos Santarém, temos Almeirim, temos Chamusca, Purus, também um concelho da EN2. E sim, para ter uma ideia, os 11 concelhos do nosso Ribatejo, da CIM da Ilha do Tejo, têm pouco mais do que 280 mil dormidas. Só o Évora tem quase 800 mil. Mas nós temos procurado trabalhar muito o Ribatejo. Posso dizer que do nosso budget de marketing nós afetamos quase 1/3 à promoção do Ribatejo, quando essa zona do Ribatejo tem na nossa área regional de turismo, representa 7% da oferta e 7% da procura, mas nós investimos quase 1/3
na promoção. E temos feito um trabalho muito apoiado na valorização do pilar da enogastronomia, no qual a região do Ribatejo é muito forte, com iniciativas também muito a apoiar algumas dinâmicas culturais, a valorização das quintas do Ribatejo, e eu acredito que, no médio prazo, aqueles 11 concelhos podem desenvolver o turismo, sendo que, obviamente, tem uma vocação muito ligada à agricultura, à agroindústria, mas tem um potencial turístico muito interessante que nós estamos a procurar dinamizar. O Alentejo é hoje uma região cujo turismo é classe média alta. Tornou-se Olha, é uma boa pergunta, Júlio, porque... inacessível para... É uma boa pergunta. Sabe que nós, no nosso discurso de marketing, eu acho que todos os destinos dizem isso, eu acho que nós somos o primeiro que começou a dizer, nós queremos ser um destino exclusivo. Eu tenho uma amiga minha que me diz, bem, vocês tenham cuidado, porque de tanto exclusivo que querem ser às tantas, não vai lá ninguém. Portanto, nós temos e o Júlio falou ainda há pouco do estudo do perfil do visitante que nós apresentámos ontem em Évora e hoje em Santiago do Cacém, há de facto uma tendência para a captação de um segmento médio-alto e de luxo. Isso tem muito a ver com um determinado perfil da oferta da região, com novos produtos de 5 estrelas. Aliás, hoje o Alentejo, nas principais feiras de turismo de luxo, feiras em Marrakech, feiras nos Estados Unidos, o Alentejo já tem o maior contingente de hotéis, muitas das vezes superior aos hotéis de Lisboa, aos hotéis da Madeira, aos hotéis do Algarve. Há uma certa especialização num segmento de luxo, mas a região tem, felizmente, produtos hoteleiros e produtos turísticos para todos os bolsos e todas as clientelas. Mas há claramente uma diferenciação que a região está a prosseguir. Dou-lhe um exemplo, nós este ano vamos abrir 9 novos hotéis. São maioritariamente 5 estrelas e alguns de 4. A região, aliás, neste momento tem já mais camas de 4 e 5 estrelas do que tem de 3 ou 2. É normal. Isso é uma tendência do país. Do país, claro. Pois há outras regiões que têm outro género de turismo, claro. Temos de ter um país diversificado. O país é diversificado, mas o Alentejo tem claramente esta especialização para um turismo mais high-end, um turismo mais, não diria de luxo. Um luxo, sabe que o nosso luxo é um luxo discreto, não é um luxo ostentatório. Claro que há zonas e há produtos hoteleiros da região que poderão ter um tipo de turismo mais ligado a uma determinada ideia de luxo, mas o luxo no Alentejo é beber um copo de vinho, a ler um livro, junto a uma vinha, num excelente hotel do interior da região, e é isso cada vez mais que quem nos procura quer, muito esta ideia da conexão com a cultura e com a natureza. Neste estudo que lançámos agora, percebemos que a experiência preferida de quem procura o Alentejo é aquilo que os académicos caracterizam como uma experiência restauradora, uma espécie de um novo turismo de saúde e de bem-estar. Não é necessariamente um spa, claro, pode ter um spa. Mas quase. É uma conexão com o ambiente e com a natureza. Estamos a terminar. Vêm aí dois eventos, o Enoturismo, a região europeia do vinho em 2026, que é o Baixo Alentejo, e a Évora, capital europeia, em 2027, que podem ser alavancas muito grandes para a região. Sem dúvida. Aliás, nós estamos a posicionar também a região como uma região de grandes eventos. Vamos ter agora, estamos em plena cidade europeia do vinho no Baixo Alentejo e vamos ter agora, de 31 de maio a 3 de junho, imagino, Júlio, a Cimeira Mundial do Enoturismo em Beja. Um dos maiores acontecimentos de enoturismo, os maiores especialistas da academia, do setor privado, da governação, vão estar em Beja, de 1 a 3 de junho, na pousada de Beja, a discutir as grandes tendências do enoturismo urbano, da sustentabilidade, da relação entre o enoturismo e a gastronomia. E, obviamente, Évora 27, no próximo ano, como eu costumo dizer, será a nossa Expo 98, à escala do Alentejo, um projeto incrível, e ainda não se sabe, o grande público ainda não sabe os grandes eixos e as grandes novidades da programação, que só poderá ser relevada lá mais depois do verão. Muito importante que depois a região consiga manter este legado, consiga manter esta dinâmica cultural e criativa, para podermos ter cada vez mais um turismo mais forte, mais sustentável e mais competitivo e que traga essencialmente melhoria na qualidade de vida e no rendimento das pessoas que trabalham na região e daquelas que a região atraiu. O turismo só faz sentido se tiver impacto económico e social. José Manuel Santos,
Júlio. Foi um gosto muito grande, gosto. obrigado. Já só uma última pergunta. Está preocupado com esta guerra do Médio Oriente, cancelamentos de voos? Isto está a afetar de alguma maneira? Olha, Meio minuto. a European Travel Commission apresentou os resultados dos primeiros meses de 2026 e as chegadas internacionais à Europa estão nos 5,6%. O Alentejo, em março, foi a região que mais cresceu no mercado nacional e no mercado externo. É incrível a resiliência do setor do turismo. Por mais que nós queiramos estar preocupados, os dados não nos dizem isso. E, portanto, eu estou moderadamente otimista para 2026. Vai correr bem, certamente. Obrigado. José Manuel Santos, muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado pelo esforço que fez estar aqui hoje. Foi um gosto. Noite. Até uma próxima oportunidade. E agora falamos de uma instituição que é a Académica de Coimbra, que está de regresso à segunda Liga. A Briosa confirmou a subida com uma vitória por 3-0 frente ao Trofense na última jornada, num momento de grande significado para o clube e também para a cidade. Vamos recordar só este vídeo, publicado pelo clube, no dia em que a Académica voltou a sorrir, e depois vá à conversa com uma referência, um ex-treinador, jogador da Académica, o José Viterbo, para percebermos a importância da Académica de Coimbra. Vamos ver este vídeo e depois vamos à conversa. Em 2016, a Académica caiu para o segundo escalão, 14 épocas depois. Não há mais nada a fazer. Fecho do jogo em Coimbra, 0-0. Fecho de um capítulo também da longa história da vida da Académica. Para a Académica é um passo atrás, o clube pode se estruturar, pode dar depois 2 passos à frente, ou oxalá seja assim? Nem sei. Mas custa. É difícil. Não tenho explicação, chorei muito. Porque eu amo a Académica. Eu amo a Académica. Temos o 93, o remate a sair, o trio, e vai ser! Ali, com os pontos, é gol! Vier que ocupa, atenção, este remate grande, golo! Para falar desta subida e da paixão que é a Académica de Coimbra, da identidade do clube e dos desafios que se seguem, recebo agora o José Viterbo, um histórico da Briosa, antigo treinador da equipa principal, atualmente ligado à formação também da Associação de Coimbra. José Viterbo, muito boa noite, obrigado pela sua presença neste programa. Boa noite. Olá, Júlio, boa noite. Boa noite. Muito obrigado também por estar aqui consigo e estar no programa. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. O que é que explica esta paixão que ainda, pela Académica, que ainda no domingo bateu o recorde de espectadores num jogo de subida da segunda Liga, de 26 mil espectadores num estádio? O que é que explica isto? O que é a Académica? Júlio, olha, a Académica é um conjunto de gerações que durante mais de um século conseguiu sempre sobreviver a todas as dificuldades. É uma instituição centenária, com muita história. É uma instituição que teve anos de grande entusiasmo desportivo, de grande pujança, de grande afirmação no desporto e no panorama do futebol nacional. É uma instituição que tem 27 ou 28 secções desportivas. O futebol é claramente uma das secções desportivas mais emblemáticas, a par do basquetebol, do rugby, da natação, do próprio handball, que teve
equipas fantásticas outrora, mas a Académica é uma instituição que se reinventa todos os dias. E que atrás de si tem uma massa humana brutal. Olhar para o Estádio Cidade de Coimbra, para o antigo Calhabé, e vermos aquela massa humana gigantesca, onde praticamente 27 mil pessoas, muitas delas, enfim, uma juventude fantástica, miúdos de 14, 13, 12 anos, 15 anos, 16 anos, e é isto que a Académica tem que, a muito curto prazo, saber fazer, é conseguir cativar esta juventude, coisa que não foi capaz de fazer em 2012, quando ganhou a Taça de Portugal. Porque nós estivemos presentes no Jamor, tivemos mais de 25 mil almas de Coimbra a vibrar com a vitória da Académica, com aquele golo brilhante do Marinho, ao Sporting, mas depois a Académica não conseguiu capitalizar aquela massa humana que esteve presente no Jamor e que, inclusivamente, como o Júlio se deve lembrar, levou a Académica à Liga Europa. É verdade. Oh, José Viterbo, vimos no domingo e continuamos a ver, sentiu ainda neste testemunho que ouvíamos ali de um senhor emocionado, eu amo a Académica de Coimbra, é isso? É o Rui Gonçalves. É o Rui Gonçalves. Vocês conhecem-se todos? É o nosso querido Rui Gonçalves, que durante mais de 40 anos dedicou a sua vida profissional à Académica. A gente chamava-lhe com muito carinho o vice-reitor, porque ele representa tudo aquilo que é uma instituição como a Académica. E a Académica, se nós quisermos dar, enfim, 50 e picos anos para trás, no fundo, a Académica é um bocadinho daquilo que se viu no Jamor, por exemplo, em 1969, em 22 de junho de 69. Exatamente. E no fundo é a representação, uma representação emblemática do que é a cidade de Coimbra, do que é a irreverência de Coimbra, do que é a grandeza de uma associação de estudantes, porque a Académica não é um clube de futebol, a Académica é uma associação de estudantes. Se o Júlio fizer um inquérito no Porto e perguntar aos portuenses o que é ou quem é a Académica, todos vão dizer que é um clube de futebol. Não é, é uma associação de estudantes. E esta associação de estudantes, onde já passaram milhares e milhares e milhares e milhares de estudantes universitários, foi esta associação de estudantes que fez com que durante todo este trajeto de muitos anos, de muitas décadas, fizesse com que a Académica fosse conhecida, lembrada e até muitas vezes estudada por muita gente que durante anos e anos conseguiu acompanhar a Académica diariamente, porque a Académica não se explica. É uma forma de estar na vida que não se explica, e nós em Coimbra muitas vezes dizemos que dos três grandes sou da Académica. É verdade, portanto, é verdade. Eu dos três grandes sou da Académica, sempre fui da Académica, não tenho outro emblema, não tenho outra paixão, tenho, enfim, de ligação praticamente 33 anos ligados à Associação Académica de Coimbra, quer ao organizatório de futebol, quer agora à secção de futebol, às equipas universitárias também, de onde já fui treinador, portanto, orgulho muito de ser praticamente, supostamente serei, o único treinador que passou pela instituição e que treinou todos os escalões de formação, é algo que me orgulha muito. Tenho e continuarei a ter até o último dia da minha vida uma paixão imensa por este emblema. Acredito seguramente nisso, quando dizia que dos três grandes é da Académica, também era comum adeptos dos três grandes dizerem que o segundo clube era da Académica, ou quando não queriam dizer que eram de um clube, diziam que eram da Académica. Pronto, isso às vezes convém, às vezes convém que seja assim, mas é da vida, quer dizer, nós não podemos pensar que em Coimbra só existem adeptos da Académica. Claro, não é verdade, claro. Existem adeptos do Porto, do Benfica, do Sporting, de outros clubes também, se calhar do Sporting de Braga também, mas a Académica é um clube indivisível, é um clube histórico e é um clube que, uma instituição que tem atrás de si, como eu lhe dizia, muitos anos de história e carrega, repare bem, carrega o peso. Estamos a falar dos anos 60, anos 70, dos Malós, dos Vítor Campos, dos Mário Campos,
dos Gervásios, dos Vítor Manuéis, enfim, dos Rui Rodrigues, dos Tonis, de grandes jogadores que passaram pela Académica e que ainda hoje são nossas referências e que olhamos para eles e foram eles que fizeram muita da história da Académica. Porque a Académica, por muito mal que lhe tenham feito em 74, quando extinguiram a secção de futebol da Académica, estávamos em pleno pré, a seguir ao 25 de Abril, e no dia 20 de junho a Académica, a equipa de futebol profissional foi extinta. Mas a Académica conseguiu reinventar-se com o Clube Académico de Coimbra logo a seguir. E 10 anos depois do Clube Académico de Coimbra ter ficado com todos os direitos desportivos da Associação Académica e todos os direitos administrativos, como é evidente, 10 anos depois o engenheiro Jorge Anjinho traz para dentro da Academia o organismo autónomo de futebol, que é um organismo completamente autónomo, como o seu próprio nome o indica, mas que é a componente profissional, digamos assim, da Associação Académica de Coimbra. Depois há a componente amadora, que é a Académica Secção de Futebol, e que estamos intimamente ligados. O emblema é o mesmo, somos como almas gêmeas, e eu penso que brevemente, inclusivamente, haverão boas novidades, porque está a ser feito um trabalho na retaguarda que vai orgulhar todos os académicos muito em breve. Com toda a certeza, José Viterbo, muito obrigado, parabéns. Todos temos um bocadinho de Académica em nós. Eu queria deixar aqui uma palavra de muito apreço pelo trabalho que a direção da Académica fez este ano. Foi um trabalho invisível. Queria dar os parabéns a todos os dirigentes que nos proporcionaram esta alegria. Queria dar os parabéns ao António Barbosa e à sua equipa técnica, ao Caiado, como diretor desportivo, aos jogadores. Ainda tenho um jogador que na altura fui eu que contratei ao Futebol Clube Porto B, que é o Leandro, que é o capitão de equipa. Sim. Na pessoa do Leandro, cumprimentar todos os atletas da Académica e todos os associados e adeptos da Associação Académica de Coimbra. Porque, de facto, o que aconteceu no último sábado é algo de imaginável. Nós muitas vezes vemos estádios da Primeira Liga no futebol profissional com 5, 6, 7 mil pessoas, 8 mil pessoas. É evidente que a Académica na Segunda Liga, na próxima época, provavelmente não terá 27 mil pessoas em todos os jogos. Mas agora é preciso, como eu dizia no início, saber capitalizar e saber trazer para dentro da Associação Académica de Coimbra, para além dos estudantes, todos estes jovens, não são jovens, as pessoas mais velhas, os mais adultos, e todos aqueles que conhecem a história da Académica e que viveram a Académica durante muitos anos. Sem dúvida. Estou muito grato. Coimbra precisa de uma Académica forte. Coimbra precisa novamente de ter a Académica, de fazer regressar a Académica à Primeira Liga. José Viterbo, muito obrigado pelo seu testemunho aqui, parabéns, um grande abraço, foi um gosto revê-lo, até uma próxima oportunidade. Júlio, muito obrigado, um grande abraço também, muito obrigado por tudo. Obrigado. Fica aqui este programa, assim fechamos, não tenho mais para lhe contar. Amanhã estou de regresso, vamos receber aqui João Catarino, ilustrador e também autor de vários livros, com um percurso que passa pela viagem, diários gráficos e desenho urbano. Vai cá estar também Mimi Quete, voz bem conhecida dos portugueses, que representou Portugal na Eurovisão em 2023, com o tema Ai Coração. Vai falar-nos da carreira, mas também do projeto do qual é embaixadora e que usa a música e a criatividade para combater o bullying nas escolas. O TEDx Lisboa também é um tema para falarmos aqui amanhã e teremos também a informação objetiva com a Estela Machado. Tudo amanhã, 21 horas em ponto, porque falar de Portugal dá que falar. Boa noite, até amanhã.